A gente hoje, então, está fazendo o lançamento desse livro que foi organizado pela Eliane Araújo e pela Carmen Feijó. A Eliane Araújo é professora da Universidade Estadual de Maringá e da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um currículo extenso que inclui uma passagem aqui pelo Instituto. Ela fez seu doutorado aqui e é pesquisadora do CNPq, hoje nos representa junto ao CNPq, uma participação muito ativa na AKB também. E ela capitaneou junto com a Carmen, que é outra pessoa também que é bastante conhecida na área, professora titular na Federal Fluminense, com quem estudou na FE e com quem eu tive o prazer de trabalhar e suceder em algumas tarefas ingratas, mas que também tem trabalhado, as duas têm trabalhado em várias, tem um pé na macro, mas que voltam muito às questões mais estruturais e muito a esse tema de industrialização e desindustrialização. Então, quem vai conduzir e apresentar o livro vai ser Eliane, e depois vamos todos aqui um pouquinho falar, Carmen, André, Fábio e eu um pouquinho, tá bom? Eliane, por favor. Isso. Eu sento aqui. Então, boa tarde a todos. Agradeço pela presença de todos. É um grande prazer para a gente estar aqui lançando o livro, né? Desde o início, a UFRJ era um dos lugares que a gente queria trazer o livro, até porque tem o Fábio, tem a Marta que estão aqui. Então, agradeço a todos pela presença e a UFRJ pela oportunidade. O livro, ele surgiu primeiro, né, como um produto de um projeto de pesquisa que nós submetemos ao CNPq, como um edital universal. E esses editais, né, a gente pode pedir coisas específicas e um dos produtos do edital era o livro. E nesse edital a gente precisava ter pelo menos 8 professores doutores, foi nessa que entrou o André Nassif, a Carmen, o Fernando Ferrari, eu, outros professores lá da UEM. E a gente montou esse grupo e a gente estruturou o livro dentro desse grupo. Só que quando a gente olhou para a estrutura, a gente observou que faltava alguma coisa, né? E foi nesse contexto que nós convidamos a Marta, o Fábio e a Elis, que escreveram um capítulo juntos, e outros professores que também nos ajudaram nesse contexto, né? Então, foi esse o contexto do livro, e quando a gente idealizou o tema, a estrutura do livro, foi em 2021, essa discussão de política industrial, da nova indústria Brasil que a gente tem hoje, nem se sonhava naquela época, né? Então, quando a gente idealizou, era uma coisa mais que a gente queria estudar o processo de industrialização e desindustrialização no Brasil, mas que a gente teve a felicidade de o livro sair nesse momento, que é uma das grandes discussões, né? Que é a questão de como industrializar o Brasil dentro desse novo contexto. Então, o livro conta com 25 autores de diferentes instituições no Brasil. Tem o pessoal de Minas, aqui da UFRJ, da UF, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de várias instituições, né? E aí a gente juntou essa equipe de pesquisadores, né, para tentar cada um tratar na sua perspectiva. E assim, falando um pouco do contexto, né, e foi o que nos levou a idealizar o livro sobre industrialização e desindustrialização no Brasil. Primeiro foi alguns fatores, né, que trouxeram de novo a indústria para a centralidade, não para a gente, porque acho que para a gente sempre teve, né, para quem tem essa formação estruturalista, das discussões da CEPAL, do Calder, como é o caso da UFRJ, né, acho que a indústria nunca perdeu a importância nos nossos estudos, mas quando a gente olha de forma geral, né, por exemplo, as discussões de economia brasileira durante a década de 80, durante a década de 90, que ficou muito focada na questão da inflação, né? Então essa discussão macro acabou dominando e a gente esqueceu um pouco dessa discussão de política industrial, mas que alguns acontecimentos trouxeram
de novo essa discussão, né, tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos. Se a gente olhar, por exemplo, essa pós-globalização que se esperava que as economias em desenvolvimento fossem diversificar a sua produção, fortalecer a sua indústria, nada disso aconteceu, né? Além da questão das próprias economias desenvolvidas, que após a crise de 2007, 2008 começaram a se preocupar mais com a questão da indústria, né? Várias discussões, por exemplo, se a gente for pensar a maior vulnerabilidade das economias em desenvolvimento diante de choques, né? A questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem lá dentre os seus objetivos a participação da indústria, e não uma indústria qualquer, mas uma indústria sofisticada, tecnológica, né? Então a gente tem um conjunto de mudanças que traz a indústria para esse cenário, né? No Brasil, nas economias em desenvolvimento, e a nossa ideia inicialmente foi trazer essa discussão do Brasil, porque a gente sabe que primeiro foi uma economia que se industrializou bastante rápido, né? A gente conseguiu até construir uma matriz industrial relativamente sofisticada em um período, né, de tempo não tão grande, mas que o processo de desindustrialização também foi bastante rápido, né? Se a gente olhar meados da década de 80 para cá, e sob vários indicadores, né, sejam indicadores de produção, de emprego, de exportação, de inserção nas cadeias, né, como é a discussão que vocês fazem, a gente consegue ver esse processo de desindustrialização. Então, a nossa ideia era chamar a atenção para essa discussão numa perspectiva teórica, numa perspectiva histórica e numa perspectiva empírica que trouxesse vários indicadores para a gente entender essas questões, além de implicações de política, né? Porque agora a gente está no momento que se fala em industrializar a economia brasileira, de política industrial, mas que não pode ser uma indústria naqueles moldes que a gente tinha no passado, né? Porque a gente está num nível de sofisticação, além disso, várias questões como a integração nas cadeias, a própria economia verde, né, que tem um apelo muito grande, então não pode ser mais uma indústria qualquer, tem que ser uma indústria que atenda a esses padrões. Então, no livro a gente faz esse histórico, né? Então, primeiro, a discussão teórica da centralidade da indústria em várias perspectivas, depois uma perspectiva histórica do processo de industrialização e desindustrialização no Brasil, algumas evidências empíricas, né, seja de complexidade, de inserção em cadeias, de produtividade, de questões regionais, né? De qual que é o mapa que a gente tem da indústria no Brasil, e depois algumas implicações, né? Questões, por exemplo, do financiamento da indústria, da economia verde, né? Então é um livro bem amplo. Eu até trouxe aqui essa apresentação básica que a gente tem do livro, né? Que então está dividida, né, nessas partes teórica, empírica, histórica e empírica, e a gente tem o capítulo do André, que traz essa discussão teórica, que ele vai falar, então não vou me apegar muito, o meu também, que a gente faz essa discussão de longo prazo da indústria e crescimento no Brasil, o capítulo da Marta, do Fábio e da Elis, né, que inclusive acho que é de uma tese que é fruto aqui do Instituto de Economia, né, que faz essa discussão nessa ideia mais fragmentada, né, de olhar para tomar cuidado de você não ter uma industrialização que seja uma industrialização rasa nesse âmbito das cadeias. Aí o capítulo da Carmen, que é o capítulo mais histórico, até ele chamou a atenção, falou: Carmen, esse é o capítulo histórico, que conta, né, essa história da industrialização no Brasil, e que a Carmen vai falar um pouquinho. Aí depois a gente entra na ideia da macroeconomia da desindustrialização. Então, como que a gente teve um conjunto de políticas que foram adotadas, né, a partir dos anos 80 e 90 e que implicaram nesse processo de desindustrialização. Aí a gente tem esse capítulo do Fábio Terra com o Fernando Ferrari, também esse do Hugo com o Fabrício, que trata, né, dessa ideia da macroeconomia da desindustrialização. Aí depois a gente entra em questões mais empíricas, por exemplo, esse do Carlos, que fala da desindustrialização nessa perspectiva regional, que é bem interessante, que ele vai mostrar que o que a gente tem não é uma migração da indústria de um estado para outro, mas é uma desindustrialização em todos os estados, né? Todos os estados perderam participação da indústria no PIB quando a gente faz esse foco regional.
Aí tem também essa análise da desindustrialização por essa perspectiva da produtividade, né? Também a desindustrialização e os indicadores de inserção nas cadeias globais, que é o capítulo da Marília com o Pedro, que também é aqui da casa. Então a gente tem 2 capítulos da UFRJ aqui no livro. Tem esse do Samuel, que fala sobre o Sistema Nacional de Inovação e Mudança Estrutural, que compara a economia brasileira com outras economias, né, em termos de Sistema Nacional de Inovação. Então ele olha para o Brasil, Coreia, China, alguns outros países, e traz algumas implicações para essa discussão que é feita no livro. Questões de financiamento, né, aqui do BNDES e o desenvolvimento industrial, esse da UFMG, que também está nesse contexto, né, dos desembolsos do BNDES, a questão da complexidade, né, relacionando os desembolsos com a complexidade. E, por fim, a gente tem esses 2 últimos capítulos, né, que trata da questão da economia verde, né. Então, tem esse capítulo do Marconi com o Tiago e o Matheus, que eles usam a matriz insumo-produto para tentar identificar os setores mais capazes de potencializar o desenvolvimento, mas penalizam pela emissão de CO2 e tentam trazer algumas implicações de política nesse contexto. E, por fim, o capítulo do Morceiro com o Lourenço, que eles tratam da ideia da economia verde, né, das discussões e dos planos que estão sendo feitos no contexto internacional, nos Estados Unidos, Europa, China, e quais seriam as oportunidades para o Brasil dentro desse contexto, né? Então, esse é o livro, né? Nós temos 14 capítulos, 25 autores, eu e a Carmen organizamos, mas a gente não teria feito esse trabalho se a gente não tivesse contado com o apoio de todos que participaram, né? Então, aproveito para agradecer a Marta e o Fábio por terem aceito. O André e a Carmen já agradeci várias vezes, mas agradeço novamente. Então, não é um livro autoral, né? A gente simplesmente organizou. Eu tenho um capítulo, a Carmen outro, mas é uma coletânea, né? E uma coisa que a gente observou é que tinha muito material sobre indústria, mas esse material estava bastante solto. E aí, quando a gente reuniu no livro, várias pessoas elogiaram a possibilidade de, eu quero começar a estudar, eu quero entender o contexto, de ter essa referência que centraliza essas publicações, porque tinha muita coisa, mas o fato da gente ter centralizado um pouco esse debate, eu acho que foi uma contribuição relevante nesse contexto. Acho que era isso, não sei se a Carmen quer complementar, né? Acho que você tem que vir aqui. Acho que é melhor, né? Tá bom. Bom, então, obrigada. Bom, agradeço, né, a presença de todos, aqui o convite da UFRJ. Eu não vou me estender numa apresentação, mas só pontuar algumas coisas, complementando o que a Eliane falou. A gente trabalha, né, compartilhado por todos os autores, essa ideia de que o desenvolvimento econômico é uma mudança estrutural, né, com vistas à incorporação de progresso técnico. Daí isso a gente tem a centralidade da indústria, né, dentro da visão estruturalista, que é o que a gente vai trabalhar no livro, né? E é consenso, mais ou menos hoje, acho que todos os autores, várias correntes, né, de pensamentos economistas, eles assumem que a desindustrialização avançou muito, né, no Brasil, independente da ênfase, né, que se dê ao papel da indústria para o desenvolvimento econômico. Então, se você constata que você tem uma desindustrialização acentuada, você se coloca, então o que eu faço para reindustrializar, né? É importante, é possível reindustrializar, e eu acho que é nisso que eu também vejo a contribuição do livro, quer dizer, levantar esse tipo de questão. E o Brasil é um caso emblemático, porque a gente, né, construiu em relativamente pouco tempo uma matriz industrial, né, relativamente complexa, né, para padrões da América Latina bem avançada, e ao mesmo tempo a gente consegue se desindustrializar muito rapidamente. Quer dizer, então a gente percebe, quer dizer, que você tem contextos, né, que facilitaram a industrialização macroeconômicos internacionais e contextos que facilitaram a desindustrialização.
Uma coisa que a gente destaca, que esse é o meu capítulo, né, é claramente a fase da industrialização. Você tem políticas de planejamento econômico, políticas industriais, você tem a questão do planejamento econômico muito bem posta, muito bem aceita, né, dentro de políticas econômicas, né? E essa ideia de planejamento ela vai se perdendo a partir do momento que você muda o contexto internacional, é um contexto agora de abertura, anos 90, quando você começa a desindustrializar, e principalmente depois de 2010, é o que a gente constata no livro, né? Então, é nesse sentido também, e o nosso processo de industrialização, ele é interrompido, né, antes da gente alcançar um estágio já de uma indústria madura, né? Então, é nesse sentido também que a gente conceitua a ideia de que é uma desindustrialização prematura, né? Isso vai ter consequências, né? E a questão para você reindustrializar é você tentar recuperar algo que a gente também constata que é um problema hoje na nossa economia, que é uma baixíssima taxa de investimento público e privada, né? Que esse seria o motor, né, de você fazer uma transformação industrial numa direção que a gente entende de desenvolvimento, que é recuperar uma indústria, mas uma indústria moderna, né? Como a Eliane pontuou, não é a velha indústria, mas é uma indústria adaptada aos novos tempos, né? E esse processo ele não é um processo espontâneo, quer dizer, assim como a nossa industrialização ela exigiu, né, intervenções de políticas ativas, né, foi um projeto de você industrializar o país, a você reindustrializar, né, você também deveria ter esse tipo de perspectiva, né? E, só para terminar, eu só queria deixar uma palavra sobre a questão do contexto de transição climática. Quer dizer, que essa indústria ela tem que estar adaptada, né, a uma busca de eficiência no uso de recursos ambientais, né? E então, essa indústria, essa possível indústria, ela deve ser importante nesse processo de transição ambiental, transição climática, contribuindo para a descarbonização dos outros setores da economia, mas, obviamente, dela também. E eu acho que mas a gente corre um risco, né, que é pelo fato de nós termos essa vocação de ser uma economia rica em recursos naturais, da gente, nesse novo contexto internacional, a gente cair no extrativismo, né? E simplesmente a gente continuar pelo caminho mais fácil, né? Isso também está colocado no livro, de você deixar explorar as nossas riquezas naturais, né? E esquecendo que, né, a essência do processo de desenvolvimento econômico é a diversificação produtiva, né? E que a indústria, então, ela deveria possibilitar isso, quer dizer, então você pode até começar pela exploração de recursos naturais, mas com vistas a adensar cadeias produtivas, né? Que isso agregue valor àquilo que você produz, né? E então acho que o livro, só para finalizar, ele traz algumas lições, quer dizer, você entender o processo de desindustrialização é você também tirar lições para como reindustrializar, né? Que caminho, que erros evitar e que caminhos perseguir, né? E aí, e por fim, né, claramente, a indústria é o motor também do crescimento, a gente acredita nisso, ainda é. Então, mesmo a indústria associada a serviços de mais alta tecnologia, e nesse sentido seria também uma forma de você ganhar mais dinamismo na nossa economia. Então, acho que a gente fica feliz de ver o interesse pelo livro, na medida em que a gente percebe que a gente pode levantar e contribuir também para esse tipo de debate está tão atual. Acho que quando a gente começou a pensar o livro, ninguém falava de política industrial, mas a motivação foi essa, foi reunir, né, o conhecimento acumulado sobre o assunto, que era a nossa linha de pesquisa, e colocar isso no livro. E coincidiu que agora, pelo menos, né, do ponto de vista da política econômica, está colocado o projeto de reindustrialização. Então, a gente espera que o debate flua, que a gente contribua. Falou, obrigada. Então, agora...
Eu vou usar 4 slides para fazer minha apresentação. Aonde está? Enfim, eu vou mais ou menos fazer o que eu fiz na UF, ou seja, em vez de falar sobre o capítulo que eu escrevi, que é um capítulo discutindo, fazendo um survey da literatura sobre industrialização e desindustrialização, acho que depois deve ter um debate rápido, né, com o pessoal. Eu acho que é só para dar uma recuperada, né, aonde que o Brasil se encontra, enfim. A gente pode fazer um fato estilizado aqui, né, que você tem duas tendências no Brasil. Eu chamaria a primeira entre 50 e 80, na verdade entre 30 e 80, né, se você fizer esse gráfico logarítmico, né, que é uma tendência de fato, né, de crescimento econômico, desenvolvimento, e a partir de 80 a economia entra, né, em estagnação. O professor Bresser chama de semi-estagnação, mas na medida em que a gente, quando compara ali, né, aqui tem a taxa de crescimento média anual do PIB entre 50 e 80, o Brasil crescendo a quase 7,5%, né, bem acima do mundial, né, a 4,5%. Já a partir da década de 80, que é exatamente a fase de estagnação, o PIB, né, cresce em média a taxas medíocres, abaixo da mundial, e a produtividade realmente a prova cabal, né, para mim está rodando, né, em média, a produtividade do trabalho, né, próxima a 0% ao ano desde 80. Então isso realmente, mais do que semi-estagnação, a gente está estagnado, está travado, né, e um indicador de catching up, né, não exitoso, né, mas a gente estava numa trajetória de catching up, a renda per capita, né, no Brasil entre 64 e 85 avançou de $820 para 3 mil e poucos dólares, isso a preço constante, né, esse cálculo foi feito pelo Nelson Barbosa no blog recente do IBRE, né, acima da renda per capita mundial. Já, né, embora o indicador não seja muito comparável, porque em 2022, eu fiz uma coisa bem rápida a título informativo, né, já a preço corrente, a renda per capita no Brasil em 2022, segundo o dado do Banco Mundial, 8.900 e poucos dólares, bem abaixo da renda per capita mundial, média de 12 mil dólares, ou seja, e esse último gráfico, né, que é um indicador, né, convencional que se usa para a gap tecnológico, tomando, né, em média os Estados Unidos como a proxy, né, que estaria em média na fronteira, né, eu acho que o padrão melhor para comparar é Brasil e Coreia, né, o Brasil na linha azul, né, e a Coreia, o Brasil aqui nessa linha azul com triângulo e a Coreia do Sul nessa azul mais clara de baixo. Justamente porque as condições iniciais da Coreia, né, ou seja, tomando os Estados Unidos como benchmark igual a 100, número índice, eram bem inferiores ao do Brasil. A Coreia faz uma trajetória de catching up, e o Brasil também ameaça fazê-la até 80, depois, né, essa trajetória é frustrada a partir dos anos 80 e a Coreia consegue fechar, né, o hiato. A Coreia já é um país desenvolvido. Então, toda a questão, né, ou seja, essa fase de crescimento, né, é bom que a gente também reconheça e faça uma meia-culpa do ponto de vista micro. Eu me lembro que na época da Davi Cooper, né, eu gostava muito dessa ilustração. Você tinha ineficiência micro, porém eficiência macro. Em termos dinâmicos, o Brasil, né, crescia como ninguém. Mas foi um processo de industrialização que, primeiro, foi muito concentrado no eixo Sudeste e Sul, né, ou seja, o sonho de Celso Furtado de ter feito realmente uma integração de mercado regional não vingou. A política industrial foi bastante precária no sentido de que houve falta de seletividade, posição efetiva, né? O Feinzilber descreve isso muito bem nos anos 80, quer dizer, você cria, né, uma estrutura, né, que foi capaz de criar um núcleo endógeno, né, de acumulação de capital. A Conceição, né, mostra isso na tese dela, com bens de capital e bens de consumo durável pesado, porém não um núcleo endógeno capaz de gerar e difundir progresso técnico. Enfim, só que estou fazendo propaganda também, não para competir com o meu livro, esses gráficos estão lá, que eu lancei ano passado. Enfim. Bom,
Mas tem uma frase que... eu faço uma imagem dizendo que a gente, nos anos... Quer dizer, como é que se explica, né, a questão da estagnação pós-80? A década de 80 está relativamente pacificada. É um problema de crise da dívida que se transforma numa crise fiscal, subproduto da crise da dívida, e inflação, que quase vai para a hiperinflação, a indexação. Isso resolveu, né, em 94, com o Plano Real. Só que, né, seria o caso de não ter jogado o bebê doente fora junto com a água do banho. O que a gente fez? Reformas liberalizantes, tipo tratamento de choque, né? Ou seja, via consenso de Washington, quando ali talvez, principalmente pós-estabilização, teria sido o momento de ter feito o processo de liberação comercial. Eu sou favorável, o professor Bressel agora tem se colocado contra, eu acho que teria que ter sido feita, mas não necessariamente ter abandonado os planos nacionais de desenvolvimento. Não são incompatíveis. A Índia, né, fez, só que o Brasil fez um monte de reforma nos anos 90, comercial, privatização, abriu ao movimento de capitais. Essa foi a pior dela, não deveria nunca ter feito, porque a autonomia de política macro acabou, né? E a questão toda estabilizou. A partir de 2000, fizemos um monte de reforma industrial, 3. Então, quer dizer, a corrente liberal, né, quando vai fazer um diagnóstico do que fazer, dizendo mais reforma. Só que a gente já fez, tanto em termos de quantidade quanto de intensidade, mais reforma do que a Índia. E a Índia vai de vento em popa, crescendo a 7%, em trajetória aparentemente exitosa, se nada mudar, de catch-up. E nós fizemos 3 programas de política industrial, tirando o da Dilma, que eu acho que foi realmente muito ruim, mas a segunda, do governo Lula II, a PDP, foi relativamente bem desenhada. Só que redundaram em relativo fracasso. Eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que é preciso, né, retomar a política industrial, o governo está atento para isso, numa perspectiva neo-schumpeteriana, ou seja, desenhar e executar a política industrial de forma sistêmica. A política industrial tem que estar conectada com todas as instâncias de política pública, mas também, principalmente, com a política macroeconômica. E aí eu tenho uma tese, ou talvez uma hipótese, né, que não é pacificada. Eu penso que o problema brasileiro é eminentemente macroeconômico. Essa é a minha posição. Embora eu ache que a política industrial, a nova política industrial, ela também carece, né, de 2 problemas, né? O primeiro é a questão da governança, quer dizer, a política industrial, para ser bem, simplesmente essa que é muito ambiciosa, tem que estar, né, subordinada diretamente à presidência da República. O JK fez isso com o plano de meta, Geisel, mutatis mutandis, fez isso com o segundo PND. Né? A política industrial, ou seja, o Haddad nem estava lá no lançamento. E a segunda é a questão, né, macro. Né? E então, aí entra a questão do tripé, né? Ou seja, um regime de meta de inflação muito conservador, né, no mundo de abertura ao movimento de capitais, né, ele não viabiliza que a taxa de investimento privada no Brasil realmente aumente, ou seja, segundo um dado recente, saiu há 2 semanas do IBE, o Brasil tem uma das menores taxas de investimento bruta comparada a qualquer métrica, média mundial, país de desenvolvimento, etc, etc. Então, a minha recomendação, embora eu acho que isso é uma questão muito mais política, eu acho que o problema brasileiro é mais político do que econômico, porque aparentemente econômico a gente mais ou menos sabe o que deveria ser feito. Só que mudar o modus operandi do regime de metas, né, significa dar maior flexibilidade para o Banco Central ser menos conservador do que ele está sendo, né, desde que o regime de metas foi implementado. Mas para aumentar essa autonomia, seria preciso haver controle de capitais. Eu acho que é muito complicado, né, é muito difícil que um pouco maior de policy space, né, para o Brasil realmente implementar uma trajetória decadente, né, de juros reais mais baixo, com a taxa de câmbio real estável, porque ela, além de ser muito volátil, em momentos de bonança, não é o caso pós-pandemia, né, mas poderá ser uma vez que o mundo volte para um momento de bonança e liquidez internacional, né, ela tem uma tendência recorrente à sobrevalorização. Enfim, é isso que seria a minha recomendação,
E eu acho que a gente pode depois debater, né, no final. Obrigado. Bom, me cabe então falar a princípio sobre o capítulo da qual eu sou coautora, junto com o Fábio, e sobretudo a Elis, que foi uma doutoranda nossa, que hoje voltou para Maringá, onde ela é está professora e infelizmente não está aqui com a gente. Esse capítulo é fruto, o capítulo que a gente escreveu, né, que fala sobre uma análise da estrutura de produção e um contexto de fragmentação internacional, aspectos teóricos e implicações, né? Esse nosso capítulo, então, é reflexo, resultado, uma versão das reflexões teóricas que ela usou na tese, que ela formulou na tese dela, mas eu vou tomar a liberdade de mencionar também o capítulo Sem Autorização dos Autores, da Marília, que espero que depois me veja aqui a gente tocando no tema dela, porque são dois artigos que, na realidade, são muito complementares. A Marília Marcato e o Pedro de Oliveira escreveram o capítulo 9 sobre desindustrialização e cadeias globais de valor, considerações sobre o caso brasileiro. Então, por coincidência ou não, os dois capítulos da UFRJ cabem a discutir, né, um mais do ponto de vista teórico, outro do ponto de vista empírico, sobre a questão da relação entre comércio e estrutura produtiva, né? De alguma forma, como que o comércio, hoje em dia, é caracterizado por uma fragmentação da produção, com características um tanto quanto peculiares relativamente aos períodos anteriores, como que isso afeta a estrutura produtiva do país, né? No caso do nosso capítulo, a gente faz um apanhado teórico em que a gente discute como que as diversas teorias de comércio e desenvolvimento tratam desse assunto, como que vem a relação entre como que os fluxos de comércio podem afetar a estrutura produtiva de um país, e assim, dessa maneira, a gente vai acabar discutindo como que o comércio ele pode incentivar uma mudança estrutural em direção a uma estrutura produtiva mais sofisticada, e, claro, o reverso também, como que ele pode, de certa maneira, induzir a uma regressão, a uma especialização regressiva, como a gente volta e meia utiliza como expressão, né? Então, o nosso capítulo ele vai discutir isso, chamando a atenção que tem algumas características do comércio, né? Quando a gente fala num contexto de fragmentação, a gente está falando de que o processo produtivo ele foi tecnologicamente separado e geograficamente distribuído em torno do globo, né? Formando as chamadas cadeias globais de valor, e isso traz implicações para empresas e países, né? Os países vão se especializar, não mais em setores, mas sim em etapas de produção, né? Etapas em tarefas, né? E assim, isso tem implicações sobre a forma que eles se inserem, as possibilidades de escalonar nas cadeias e sim sofisticar a sua produção, né? E aí, por exemplo, ter uma industrialização, como a Eliane já comentou, mais rasa, né? Que pode-se estar no meio de uma cadeia de um produto muito sofisticado, sem que
a tarefa que esteja sendo realizada seja uma tarefa sofisticada, que requer a mão de obra mais qualificada ou que gere algum tipo de spillover tecnológico e até econômico para o restante da economia, né? Então, a nossa discussão é essa, e aí é muito interessante pegar os dados que a Marília e o Pedro trabalham para o Brasil, porque eles justamente vão mostrar, analisar a evolução do comércio, a evolução também do valor, da composição do valor agregado industrial brasileiro, e mostram uma coisa que e mostram na realidade que a nossa inserção nessas cadeias, né, elas nos colocam como exportadores cada vez de produtos mais simples, né, e na realidade, quando a gente discute inserção nas cadeias, a gente vê que a gente é majoritariamente exportador de produtos primários, seja agrícolas, seja minerais, e que isso nos coloca lá no início das cadeias, sem muita possibilidade de escalonar e se apropriar de parcelas maiores do valor agregado. E, por outro lado, a gente tem um coeficiente de penetração das importações cada vez maior, um coeficiente de importação, de penetração das importações associado à importação de partes e componentes que, na realidade, estão revelando que a gente está desadensando as cadeias produtivas, desarticulando as nossas cadeias. Então, essa é uma discussão interessante, assim, e que vai contribuir para entender, né, o que está acontecendo com o tecido industrial brasileiro, na medida em que vai afetar a capacidade da gente construir, assim, de manter essas cadeias em sua plenitude e várias, claro, né? A gente não precisaria manter as cadeias inteiras, mas a gente vê também que para se participar, que participações mais efetivas do ponto de vista da geração de valor adicionado nessas cadeias, normalmente ocorre quando os países têm capacidade de atuar em diversas etapas, ou seja, se nós entramos em apenas algumas etapas, a gente arrisca de entrar em etapas que são muito simplificadas e o desadensamento das cadeias nacionais pode comprometer, isso é mostrado para outros países também, uma inserção que seja mais positiva do ponto de vista da qualidade da inserção mais do que da intensidade da inserção. Talvez eu tenha entrado muito no detalhe, mas espero que não tenha desencorajado ninguém a ler esses 2 capítulos. Os outros capítulos também são todos muito complementares. É um prazer ter feito parte desse livro. Eu acho que realmente é um conjunto de artigos que pode ser muito esclarecedor e útil para o debate. Acho que a Marta já falou do capítulo, falou de mais de um capítulo, falou de 2 capítulos, não é isso? E acho que eu vou falar um pouquinho, então, sobre a temática geral do livro, rapidamente, e alguns desafios que se colocam para a gente nesse momento histórico que a gente vive. A questão da reindustrialização, ou da neoindustrialização, que se coloca como um objetivo de política econômica nesse novo governo, que tem como pano de fundo um processo, de certa forma, em que a globalização, que foi a tônica dos anos 80 e 90, começa, nos anos 2000 ainda, mas começa a refluir lentamente em várias das suas dimensões. A dimensão comercial e até a dimensão financeira começa a ter algum retrocesso do ponto de vista desse processo. E isso coloca alguns desafios, porque você tem uma tendência
de aumentar a ênfase em políticas protecionistas, em políticas que visam defender o espaço nacional, mas isso se dá também num momento histórico específico que a gente tem um desafio global, que é o desafio da transição da crise climática e da necessidade de promover transições transição do ponto de vista energético. Isso quer dizer, você tem uma tendência a discussão de problemas e questões, instrumentos que são associados aos países, ao mesmo tempo que você precisava ter alguma instância, algum fórum que se pudesse discutir as questões que são problemas globais. Um exemplo disso, a Europa está com o CBAM sendo apresentado. O CBAM vai estabelecer vários tipos de regras de proteção para o território, baseadas em critérios associados à economia verde, a emissões. Mas a emissão que acontece fora da Europa acontece também, né? E não vai deixar de acontecer por conta disso, entendeu? Então é necessário, e é difícil, eu estava no BN10 na sexta-feira discutindo isso, porque a política industrial é vista como um instrumento absolutamente necessário nesse processo de transformação, porque os mecanismos de mercado típicos, como o mercado de carbono, que tenta promover esse processo via preço, tem suas limitações no que ele pode alcançar, é preciso de alguma complementariedade na política, mas a política industrial, na sua essência e na sua origem, ela é uma política voltada para o espaço nacional. E por isso mesmo não se pensa em forma nenhuma de coordenação de política industrial. Não tem um espaço, nem uma instância que permita esse tipo de coordenação. E ao mesmo tempo, o tipo de problema que a gente está enfrentando, que é um problema de uma crise global, não é uma crise de um país ou outro, requer algum tipo de coordenação. Então, no âmbito da macroeconomia no passado, a gente já teve experiências de coordenação de política macro, não é isso? Entre países para obter um melhor resultado, mas no âmbito da política industrial eu fico a pensar se existe a possibilidade de algum grau de cooperação na política industrial, dada a natureza dela e a origem da política industrial que foi sempre pensada para o espaço nacional. Então a gente tem alguns desafios pela frente. O nosso processo de reindustrialização certamente é um desafio enorme, porque vai se dar nesse contexto de maior protecionismo, de medidas que podem ser... A gente tem, como sempre, tanto no que diz respeito à política cambial, quando a gente fala vamos melhorar nossas condições competitivas valorizando o câmbio, a gente tem que combinar com os nossos parceiros, porque eles podem não achar uma boa ideia que a gente desvalorize o nosso câmbio e pode reagir a essa forma de atuação no âmbito da política cambial. Na política industrial não é muito diferente, pode ter algum grau de resistência à utilização de instrumentos de política industrial num país frente aos resultados que isso gera em outros países. Mas como existe, além dos objetivos usuais de política econômica que a gente já tem, de política macro, né, diz respeito a crescimento, estabilidade de preços, mas também temos objetivos no que diz respeito à estrutura econômica, no caso brasileiro, de completar ou tentar avançar na nossa industrialização. A gente tem que fazer isso num contexto que não é mais um contexto que se possa imaginar totalmente isolado. E nesse âmbito, eu acho que o que falta nas discussões em alguns momentos é a dimensão geopolítica, que a dimensão geopolítica ela no processo de desenvolvimento é absolutamente importante. A gente olha o exemplo que o André deu da Coreia e do Brasil. Faz toda a diferença para a Coreia estar onde ela estava, na vizinhança de regimes opostos aos Estados Unidos, e o Brasil, de certa forma, ser uma zona livre desse tipo de influência, ou pelo menos aparentemente livre desse tipo de influência, o que torna, vamos dizer assim, a política americana, naquele momento, mais favorável à Coreia do que ao Brasil. Então, a dimensão geopolítica, eu acho que é uma dimensão
que tem que ser considerado, e hoje em dia, eu não preciso nem dizer, está uma situação bastante complicada, né? Discussões China e Estados Unidos, e como a gente vai se colocar nesse embate, vamos botar assim, pode ser determinante para o que a gente pode conseguir no nosso processo de neoindustrialização ou reindustrialização, com qualificação em termos de economia verde. Eu queria só trazer realmente essas preocupações, né, para esse desafio que a gente tem pela frente, que o livro abre espaço, o livro valoriza um tema que é de absoluta importância. E eu só queria agradecer a Eliane e a Carmen por trabalharem para que tivesse esse espaço de discussão e todo disso decorre, né, de debates que possam ocorrer a partir das reflexões que aqui se encontram. Tá? Obrigado.